TV Convenção, espalhando emoções. Muito boa noite, é um prazer estar aqui para mais um Três Damas e um Coringa pela TV Convenção. Hoje tendo a honra de receber o maestro Francisco Belcufiné, que é o maestro Chiquito da União dos Artistas, da banda União dos Artistas e da extinta Sam Brasil, tão conhecida aqui na região, no país e até internacionalmente. Maestro Francisco, seja bem-vindo. Podemos chamá-lo de Chiquito? Poxa, muito bom. Boa noite, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite à Televisão Convenção. Prazer de estar aqui com vocês. E pode começar essa batina aí que eu estou aqui para responder. Opa! Nós vamos aproveitar hoje e contar muita história aqui, né? Isso, é um prazer para mim. Essa oportunidade não é sempre que a gente tem. Eu vou falar das coisas boas da música e as coisas também que não são muito boas. Tá certo. Temos que ser sinceros, né? Claro. Então, não vamos enganar ninguém. Tem coisas muito boas e tem coisas difíceis. A música é uma arte difícil mesmo, como todas elas, né? E a gente vive dentro dela, sabe por que a gente diz que é difícil e por que a gente acha que é boa. É isso aí, nós já vamos falar disso. Boa noite, Pri, boa noite, Malu. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo. Vamos então começar com o maestro Chiquito? Pois vamos não. lá. Vamos lá. Eu vou fazer um esquenta aqui com o senhor primeiro, um esquenta. O senhor começar falando da vida de músico nesse país. Como é que é? É fácil ser músico hoje nesse país? Eu não vou começar pelo hoje. Eu vou começar por mim, quando eu comecei. Eu fui levado pelo meu pai, aos 7 anos, na banda. Tinha acabado de construir o prédio da banda, ainda estava em parte de reboco, não estava terminado. E eu fui lá sem pretensão nenhuma, porque eu era uma criança. E ali eu comecei tocando percussão. Por incrível que pareça, eu sentado numa cadeira normal, eu não encostava o pé no chão. E eu tinha que segurar o bumbinho para bater aqui e não dava altura. Então eles me deram uma caixa de madeira que levava as partituras na praça quando a banda tocava. Eu sentei naquela caixinha, eu tenho ela guardada até hoje comigo. E quando a banda fizer 100 anos eu vou mostrar para o povo a caixinha que deu início à minha carreira. E falando de música, eu, 7 anos, não sabia de nada. Meu pai tocava em bailes com a orquestra do Jazz Totó, que era um tintureiro que tinha na cidade e tinha uma orquestra muito boa. E meu pai tocava com ele, mas meu pai já era maestro da banda. E eu fui caminhando junto com ele, com 13 anos, comecei a aprender teoria musical. Dentro daquela escola da banda ali, não tinha muito recurso. E eu caminhei firme. Com 14 anos eu tinha minha orquestra. Mas Poxa olha vida. só que precoce. Com 14 anos eu tinha. Sabe como é que chamava? Como? Não vai cair de costa. Chamava jazz. Falava jazz naquele tempo, hoje é jazz, né? Jazz Cantagalo. Por que esse nome? Porque a turminha que nós reunimos ali da banda, tudo aprendiz, a gente não sabia um nome, aquele tempo não tinha. Então, como é que vai botar? Bota Jazz Cantagalo, pronto. O galo canta mesmo, né? Então ficou, e foi que até um dia nós fomos convidados, depois não tocava em lugar nenhum, que era uma porcaria, né? Então, nós fomos convidados para fazer um bailinho lá no Clube Comerciários.
que é em cima de onde está o banco HSBC, né? Que chama lá, né? Isso. Ali eram comerciários. O Bolonhesa, seu Antônio, veio me procurar, falou, vocês vão tocar lá, vamos fazer um matinê lá. Aí nós fomos lá. Foi o primeiro serviço que eu fiz na minha vida tocando num clube. Agora, o que a Jazz Cantagalo cantava? O cantar, todo instrumento canta. O cantar não quer dizer só vocal, os instrumentos cantam também, entendeu? O passarinho canta, todo mundo canta. O cantar não quer dizer que é só a voz. Então, certo. Nós usamos aquilo ali como um nome para dar início numa coisa que ninguém ia pensar que ia acontecer o que aconteceu. Chegar no tempo, no fim de parar na Europa com a orquestra. Quer dizer, veja quanto eu caminhei. Então, diante da sua pergunta, é fácil? É difícil? Eu vou dizer francamente, nunca a gente deve dizer que é impossível. Tudo a gente consegue. O bem ou o mal a gente chega lá. Então eu digo para aqueles que estão aprendendo, estudar. Porque não é o fato de pegar o instrumento, ou botar na costa, esse negócio de andar com o instrumento para cima, parece uma tartaruga, isso não resolve nada. O que precisa é estudar. Estudando é difícil. Sem estudar é pior ainda. Não é coisa fácil. Não é preciso muita disciplina. Música precisa de uma série de coisas. Você tem que ter um raciocínio rápido, tem que multiplicar, tem que conhecer línguas, porque todas as partituras não vêm todas elas escritas em português, tem inglês, tem francês, tem italiano, assim por diante. Então, isso tudo que complica. E viver de música, então, neste país aqui, até agora, é muito difícil. É fácil para aqueles que têm uma estrela. Às vezes você não canta nada, mas é bonitinho. Então ele vai lá, grava um DVD com toda essa técnica que tem hoje, que não precisa ser cantor, afina a voz, faz tudo. Quer dizer, então, ele tem uma sorte, então ele vai ganhar dinheiro. Fica rico, depois some, de uma hora para outra. Olha os cantores que nós temos passaram. Vai rápido. Também, né? O consumo é rápido também. Você veja esse pessoal de sertanejo. Todo dia está saindo uma dupla sertaneja. É verdade. Todo é modismo, dia. Né? Por quê? Porque os outros vão afastando, o outro vai entrando. E aquele negócio. É a máquina de fazer músico. Músico não se faz na máquina. Músico se faz estudando, com um bom professor, com gente que gosta de ensinar. Porque está cheio de gente ensinando que não ensina nada. Precisa gostar de ensinar, precisa entender o que está fazendo. Entendeu? Diante disso, a música torna-se boa, gostosa. Por quê? Eu, por exemplo, se perguntar para mim, se você voltasse no Jazz Cantagalo, você voltaria? Eu faria tudo de novo e mais um pouco. Porque eu não fiz por dinheiro. Fiz por amor, né? Fiz por amor. E eu sempre coloquei meu coração na frente. Pode perguntar aos meus músicos, todos eles. Nenhum saiu da minha orquestra dizendo ele não me pagou, ele me maltratou. Não. Se às vezes eu ficava duro, rígido, é porque precisava ficar daquele jeito. Porque eu era músico, amigo e patrão ao mesmo tempo. Então, maestro, nós sabemos que o senhor foi um dos maiores incentivadores de jovens músicos aqui na região, tanto na banda União dos Artistas, como na São Brasil e nas outras orquestras que o senhor teve. Sim. O que o senhor acha, o que os governantes atuais, o que a sociedade atual pode fazer para incentivar o surgimento de novos músicos? Né? O senhor acha, assim, por exemplo, que voltar a aulas de música no ensino fundamental seria uma solução? Mais apoio financeiro para os músicos? O que na sua opinião, colaboraria para surgir mais músicos? Eu acho o seguinte, essa parte é uma parte que meio perigosa, é um terreno perigoso para a gente pisar. Mas eu não tenho papa na língua, não, eu falo. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. A escola, agora o governo há pouco tempo exigiu que colocasse música nas escolas outra vez. Então como é que começa o negócio?
Pega uma professora de português e faz que ela quer, em 15 dias, um mês, 2 meses, quer fazer ela aprender música, para depois passar para os alunos. O que ela vai passar? Nada. Não vai aprender. Que música não se faz em um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10. No mínimo, para sair um músico, mais ou menos, é 5 a 10 anos. Então não adianta nada fazer o que o governo fez. Não é fazer a lei. O que precisa é executar a lei depois. Efetivar, né? Pega o pessoal que entende de música, o pessoal que está tocando e leva para lá, para a escola, para ensinar. Não precisa ser professor formado, porque a música é uma arte. E o artista você não faz em escola. O artista nasce artista. O músico é como uma pedra preciosa. Se você não conhece, você pega, o moleque pega uma pedra preciosa, bota no estilingue e vai matar passarinho. Agora, quem conhece... Vai preso depois, né? Não, mas vê lá, por causa do passarinho. Aí, veja bem, a pedra preciosa já nasce preciosa. O músico é a mesma coisa. Pode você querer fazer o que você quiser, o que você quiser. Um cara que não tem, desculpa a expressão, cara, né? Mas uma pessoa que não tem dom para música, você não consegue fazer dele. Não consegue, é verdade. Porque a arte. Mas, Chiquito, será que a escola, tendo aula, não com professora de português, transformada em professora de música? É o que eles fizeram agora. É verdade. Mas tendo na escola, tem as crianças... porque assim, é uma raridade a criança que toma contato com a música em casa, na família, como você teve a graça de ter, né? O seu pai, músico, outros familiares. Mas, de modo geral, as crianças não têm contato com a música em casa. Então, a escola seria o local para esse primeiro contato, não é? Para descobrir, pelo menos, essa pedra preciosa e depois lapidar. É um conjunto de coisas. Porque não adianta nada você querer. Querer diz que querer é poder. Até um certo ponto. Você não faz um músico, você não fabrica um músico. O músico nasce com o dom de ser músico. O pintor com o dom de ser pintor. Quer dizer, a escola ajuda. Aqui você traça, aqui você faz isso, aqui ensina. Mas aquele que não tem o dom para ser músico, ele vai ser sempre um músico ruim e atrapalhando os outros. Tomando espaço. Tomando espaço. Então, na sua opinião, a música é mais dom do que estudo, do que transpiração, mais inspiração do que transpiração? Escute assim, o que eu vou lhe contar. Um caso bem corriqueiro que é da nossa cidade aqui. Levaram um menino para mim, lá na banda, ele quer tocar trompete. Olhei assim, miradinho que era, um moleque não tinha nem corpo para ser trompetista. Falei, filho de quem? Fulano de tal, fulano. Família rica. Falei, isso é o pai e mãe que traz para... Meu filho tem que ser músico. Mas vamos trazer ele aqui. Aí comecei. Aí ele falou para mim, eu toco corneta lá no Grupo Convenção de Itu, com o seu Zezé. Não sei se vocês conhecem o Zezé Dias. Aí eu falei, tudo bem, vamos ver. Peguei o instrumento, dei para ele, ensinei a divisão, um pouquinho de divisão, ele foi. Aquele menino, depois dali, coloquei ele na banda, dali coloquei na minha orquestra, dali ele foi tocar com Secos e Molhado, dali ele foi para a orquestra do Roberto Carlos. Poxa! E hoje ele é o melhor trompetista, um dos melhores trompetistas do Brasil, Naor Gomes de Oliveira, família Gomes, que tinha metade da cidade era deles com aqui. Carlos? Toca com o Roberto Carlos, é o trompetista. Vai tocar domingo comigo aqui na banda. Entendeu? Não esqueceu do pai daqui, porque eu fui o pai dele na música, né? Ele, o Vinícius Dorim, também que toca com o Hermeto Pascoal. Mesma coisa, o pai toca flauta lá embaixo do braço. Ele quer tocar flauta. Magricelo, vai tocar flauta, precisa primeiro aprender música. Vamos aprender música. Aí começou, botei na orquestra também. A orquestra foi um celeiro de músico, como a banda foi também. E então, o que tem que ser,
não adianta. A gente querer fabricar uma coisa que a pessoa não aceita, não está dentro da pessoa. Não vai. Assim é nas profissões. Está cheio de médico aí que não era para ser médico, era para ser ferreiro. Está cheio de ferreiro que podia ser médico. A pior coisa que fizeram no ensino foi tirar o vocacional. Eu estudei no Instituto Borges de Artes e Ofícios. Sou diplomado pelo Instituto Arte daí, o Liceu aqui de Itu. Lá tinha 1 ano de vocacional. Para saber o que você queria ser, o que você podia ser. Então a gente estudava e fazia o curso. Nós estamos saindo da música, mas estou fazendo uma comparação, entendeu? Então, eu acho assim, que nada é impossível, mas tem que ter dom. E o que mais acontece hoje, né, maestro? Os adolescentes muitas vezes chegam no 3º colegial e não sabem o que querem fazer, não sabem, né? E aí são levados para determinadas profissões e vão ser maus profissionais. Exatamente. O que está acontecendo, né? Não tem emprego. Eu vejo bem, pega o jornal do Estado de São Paulo, tem 20 páginas pedindo empregado, pedindo gente para trabalhar. O que não tem, a gente que sabe fazer alguma coisa. Está faltando obra, não tem mão de obra. Não tem mais. Entendeu? E hoje as indústrias estão tão assim que eles pegam um cara que não sabe nada e põe lá dentro para aprender. É isso mesmo. Estão fazendo isso. Pega os velhos que estão aposentados, estão dando emprego para as pessoas que estão aposentadas. Eu tive uma oferta para ser maestro de uma banda de música. Eu não vou dizer onde é, porque não me interessou, porque é muito longe daqui. Eu tive uma oferta para ser maestro, faz 1 ano e pouco, aí eu tive uma oferta. Me dava uma casa para morar, me dava um salário muito bom. Entendeu? Falei, eu não vou sair da minha terra, largar minha banda aqui de jeito nenhum. Foi essa a minha resposta. É essa impressão que dá, né? Que apesar de todas as facilidades que o computador trouxe, que a internet trouxe, o nível de músicas que se tem nas rádios está cada vez pior. Né? O senhor acha que foi o gosto musical do brasileiro que mudou, piorou, melhorou, ou cada um no seu tempo? O negócio é assim. Hoje nós vivemos em função do dinheiro. Existe uma máfia na música. Não aqui não tem nada disso aí. Aqui não tem nada. Mas lá naqueles grupos grandes lá que manobram as grandes emissoras, as gravadoras, tocam o que eles querem. Porque eles põem o dinheiro, o cara que vai lá paga um dinheirão para gravar um disco. Então vai lá, Zé da Silva e Joaquim não sei o quê, um de chapéu, outro sem chapéu, e vai lá, e a gente é obrigado. Aquilo ainda passa. Eu não sou contra a música sertaneja. Eu sou contra essa porcaria que estão fazendo, que para numa esquina e fica pum, 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 pum. Isso é ridículo. Não, eu não entendo. Eu sou músico, eu não entendo por que esse barulho, para que fazer isso aí? Porque, como é que você consegue gostar de uma coisa dessa aí? Então isso está estragando o gosto do povo. O povo está deturpado, o povo dá até dó. Prova que quando toca um boleirão aí, todo chega. Quer criança, todo mundo vai ver. Olha, ele tocando uma coisa diferente. Eles não sabem o que é isso. Estragaram com as rádios, estragaram com a televisão, os programas de televisão. Tá um inferno hoje em dia. Eu não sei porque. Eu acredite no que eu estou dizendo. Eu tenho 79 anos, mas eu sou um jovem como outro qualquer. O meu pensamento vai longe. E eu conheço todas as passagens da música. Bastante bem. Eu venho desde o tempo do machixe. Quer dizer, então eu conheço. Eu não estou contando grandeza. Eu conheço porque eu vivi dentro disso aí. Entendeu? Então, você estraga o gosto do povo. O povo, ele vai gostar daquela porcaria, não tem outra coisa. Não conhece. Não conhece. Olha, esses dias teve um conjunto que vem pelas águas, não sei se posso falar, de gás natural, e pronto. E eles que patrocinam aí. Né? Veio aqui. Tinha quanto lá? Não tinha 10 pessoas assistindo. Um conjunto espetacular. Lá no Lago Bom Jesus. O povo não conhece. Tem mais essa cultura. Não conhece. Entendeu? Então o que é?
Não adianta nada você pôr lei, por isto e por aquilo e forçar o povo gostar. O que precisa é, desde criança, a criança precisa ter carinho, a criança precisa ter jeito de lidar com ele, para ele criar um outro sentido de vida. Exato. Não um sentido bruto, grosseiro, porque você vê uma criança hoje responde para o pai, responde para a mãe, e isso tudo é efeito dessa coisa que está aí no ar. É verdade. Agora, Chiquito, nós temos a banda União dos Artistas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a banda, porque a banda, a gente percebe que a cidade tem um imenso carinho pela banda. Então eu queria que você contasse um pouquinho da fundação, da importância do seu pai, o maestro Anísio, né? Certo. Na história da banda. Na verdade, meu pai não chama Anísio, meu pai chama Isaías. Isaías, desculpe. Isaías Sparanizzi. O Anísio... É o seguinte. Conta um pouquinho. Pode contar rápido? Então, muito Belcufiné na história da música de tu. É o seguinte. A minha avó, era de São Manuel, era surda e muda. A minha avó, mãe do meu pai. E meu avô era um italianão, daqueles... sapateiro, era bem falante, sim, coisa, e tudo ele levava meio assim, como diz não, meio na frauta, assim, frauteado, né, que ele fala. Aí nasceu meu pai, ela falava assim, meio, assim, sabe? Eu lembro perfeitamente dela. Aí meu pai nasceu, ela falou para o meu avô, pro marido dela, né, que era o pai do meu pai, meu avô. Meu avô falou que ia no cartório, pôr o nome no bambino, né, que era o meu pai. E disse, Arizo, ele escreveu no papel e pôs no bolso do colete. Que a sapataria do meu pai, até hoje tem ainda, na Madre Teodora, não tem o Gavioli, que tem uma gráfica ali, não tem um portãozinho em frente, a gente morava ali no fundo, ali era uma casa boa, em cima morava na Incure, com a família, e nós morávamos embaixo. Aí meu avô foi, tomou umas grapas lá no Galeano, que era na esquina, onde tem uma loja que vende coisa da igreja ali, não tem uma, ali na esquininha ali na praça. E tomamos umas biritas lá, ele foi lá no cartório. Chegou no cartório do Antônio Toledo, que era o cartorário. Chegou e falou assim, meu pai, o cartório, ô Chico, que fato aqui? Ele falou assim, Bambino, nasceu Bambino, que isso lá, abraçou, sabe? Como você chama? Ele tirou outro papel. Isaías, o santo da terra dele na Itália. Sparanizzi, a cidade onde ele nasceu. Belcufiné, que era dos avós dele, né, dos pais dele. Então ficou o nome do santo, o nome da cidade e coisa. Chegou em casa, falou para minha avó, Arizo. Pegou certidão de batismo de nascimento, e enfiou dentro do livro da sapataria lá. Tudo bem. Meu pai, todo mundo, Anísio. 7 anos foi para a escola. Chegou lá, matricularam na escola. Chegou na hora lá, meu pai sentado lá, a professora chamou. Isaías Sparanizzi, ficou filho. Ele quieto. Coitadinho. Isaías. Tá bom. Ali que ele ficou sabendo que ele não chamava Isaías, chamava Anísio. Tinha 7 anos de idade. Essa é a história do nome do meu pai. Todo mundo conhece ele por Anísio, mas ele é Isaías. Meu. Olha só. São coisas que só conversando assim que a gente conta, né? Mas graças a Deus ele, como Anísio e como Isaías, honrou bem o nome da família. E ele foi o fundador da banda? Meu pai entrou na banda em 1927. Já existia a banda, porque a banda é fundada em 1912. Ano que vem, então... Amanhã faz 99 anos amanhã. 16 de junho. Ano que vem é centenário. Centenário. A banda começou assim. A história da banda, verdadeira história, porque eu sou o último dos moicanos, como vamos falar assim, né? Mas esse filme, vocês nem lembram disso. É os índios, que foi acabando e só ficou um. Caio Costa. Meu pai, você lembra, sim? Eu fiquei no lugar do meu pai.
Então meu pai, ele foi servir o exército, como eu falei, lá em Mato Grosso, estava contando lá na frente lá, e lá ele aprendeu a tocar flauta. Depois veio pra cá, tá, eu vi que precisava de um bombeiro na banda. Foram lá convidar, ele falou, eu nunca toquei bumbo na vida. Não, você vai tocar bumbo nisso, vamos lá, você tem jeito. E puseram meu pai no bumbo lá. Meu pai ficou tocando. Em 1927, que ele começou como músico na banda, tocando bumbo. Em 29, a banda ficou sem maestro. Ele falou, você vai ficar o maestro. Falou para ele, imagina, maestro, porque eu não sei tocar, só toco flauta e muito mal ainda. Não, você vai ficar. E meu pai ficou, entrou em 29. Daí com essa história desses livros que a banda tem, que tem todos os registros desde 1929. Tudo que a banda fez está no livro. Um concerto de domingo passado, o último, está tudo lá. As músicas que tocou, quem estava presente, se tinha uma autoridade, se não tinha, se o povo estava lá, e assim que continuou. Inclusive está escrito para efeitos de arquivo, efeito com os 2 Fs, e arquivo com CH. Você vê que é de 1929. Então ele fez isso. Mas a banda começou, na verdade, em 1907. 7? É. Começou a reunir o pessoal. Ah, tá. Começou a reunir. Eram uns remanescentes de uma outra banda. Aqui existia 2 bandas, Jagunço e Maragato. Jagunço era banda, era 2 partidos políticos, as 2 tinham banda. Então, brigaram lá entre eles, saiu uma turma e ficou sem tocar. Aí vamos botar. Um tiro, inclusive, não era, não? Tinha tiro na praça, não tinha? Tiro não, mataram o maestro. Mataram o maestro. Essa história é boa. Essa história vai ficar pro próximo bloco, porque eu tenho que fazer um intervalo agora. Nós voltamos já com 3 damas e um coringa e o maestro Chiquito. Até já. Agora vamos conhecer uma ótima opção em clínica veterinária e pet shop, a Arisa. A nossa clínica está completando esse ano 18 anos de atuação. Na verdade, nesses 18 anos, nós nos preocupamos em promover o bem-estar e a saúde dos nossos pets. Temos um corpo de 12 médicos veterinários, especialistas nas áreas de clínica de pequenos animais, cirurgias, acupuntura, neurocirurgia, oftalmologia. Nós temos o atendimento domiciliar, temos convênios com criadores de cães e gatos, as cirurgias que são com horas marcadas, as cirurgias emergenciais, atendimentos de emergência, vacinação. Trabalhamos também com equipamentos modernos, temos desde ecocardiograma, eletrocardiograma, Doppler, exames laboratoriais. Nosso laboratório ele é habilitado para pequenos animais, também para exames de equinos. Trabalhamos com a ultrassonografia abdominal, ultrassonografia odontológica. Então nós temos um aparato, uma gama de equipamentos para poder promover esse bem-estar e tratar bem dos nossos pets. Hoje em dia a gente está fazendo muito pacotes para o banho e tosa, que o proprietário pede com hora marcada. Então a profissional sempre acompanha, a mesma profissional que acompanha esse animal. Qualquer probleminha de pele, qualquer problema no ouvido, qualquer indisposição do animal, o veterinário examina, faz o contato com o cliente. A gente tem banhos terapêuticos, a gente tem banho de hidratação, a gente tem banho que acalma o animal. Aqui a gente higieniza o ouvido, corta as unhas, entrega o animal completo para o proprietário. Hoje a gente conta com uma linha de rações terapêuticas que podem tratar um animal com problema cardíaco, com problema dental, rações específicas para animal diabético. A gente tem uma linha de homeopatia que ajuda bastante. Hoje em dia a gente está percebendo bastante que os clientes estão procurando muito pelo site, tirar as dúvidas, marcar horário. No mesmo período a gente já dá um retorno para eles. Então tá uma parte bem legal, uma interação bem legal do proprietário do animal com a equipe da Arisa. O Momento Cultural da TV Convenção está
Estão vendo como foi difícil resistir? Se eu fosse vocês, eu não perderia mais essa dica do Momento Cultural. De volta com Três Damas e um Coringa, no nosso primeiro bloco, o maestro Chiquito contava a história da Corporação União dos Artistas. Como é que ela surgiu em 1912, né? Certo. Ela começou, na verdade, em 1907. Um grupo de dissidentes aí de outra banda, os que, sabe, sempre tem que não está contente aqui, que não está contente ali, em 17 pessoas, liderada por Inocêncio Emanuele. Inocêncio Emanuele era um pedreiro. E ele dizia para o pessoal, e como é que vai fazer? Onde que nós vamos ensaiar? Então, ele falou, não tem importância, eu alugo com meu dinheiro uma sala aí na rua Santa Rita e nós vamos começar a banda ali. Não era onde está a banda, era no outro lado da rua. E eu, Inocêncio Emanuele, junto com o Guerino Bordini, Tercílio Belintani, João de Deus, Nhosé Quatro Pau, que tocava o prato, enfim, um grupo de o Júlio Zepini, que teve uma família muito grande, teve o dentista Zepini, Mário, a Julieta, que era professora, o Júlio Zepini, enfim, um grupo de 17 pessoas, eles formaram uma bandinha e começaram a ensaiar. E o senhor falava no outro bloco que eles eram dissidentes de duas bandas, de partidos. Como aqui tem banda do Carmo, teve banda São Pedro, teve banda Zé Vitório, teve a União dos Artistas, que sempre existiu. Depois de 1912, a que mais durou aqui em Itu até hoje é a União dos Artistas, que não parou um dia, né? Uhum. Mas aí eles veio a ideia de comprar um terreno que tinha ali, onde está o salão da banda, ali era tudo pasto, tudo terra, tinha só a Rua do Comércio. A rua, chamava Rua do Comércio, a Rua Floriano Peixoto. Aí eles foram falar com o Carvalho, a família Carvalho, que era do Gabriel, velho Gabriel Carvalho. Falaram com ele quanto ele queria do terreno. Ele disse, inclusive eu não trouxe o livro, que eu podia até mostrar para você quanto custou o terreno, tem tudo lá, entendeu? Aí eles compraram o terreno. Em 1907, 8 mais ou menos. Em 1909, eles passaram a escritura, terminaram de pagar. Em 1933 começou a construção do prédio. Foi difícil. Difícil porque foram os próprios músicos e os admiradores da banda que construíram. Tudo ganho, o tijolo, a madeira ia lá na fazenda da Serra, aqui na estrada de Pirapora, na estrada de Cabriúva, cortar a madeira, trazer na serraria do Borto do Simão, para eles desdobrar, fazer os batentes, fazer os caibros, fazer tudo aquelas coisas. Aquele tempo era difícil, né? E eles conseguiram. Daí, em 1900 Então, os músicos é que ergueram o prédio e trabalharam. Trabalhavam com nessas alturas já tinha a família Bruni no meio, tinha... meu pai trabalhou, tenho fotografia do meu pai trabalhando de servente, pedreiro, carregando lata de reboco. A maioria, pelo jeito, pelos sobrenomes, Bruno, italiano. Mas tinha bastante brasileiro também. Mas era italiano. Belon, era Bruni, era Zepine, enfim, uma porção de famílias que estavam ali. Belcofiné, que é a minha família, Romanato, que é a minha família também, a família da minha mãe. Bom, e quando foi em 1939, inaugurou o salão. Veio a família do Elias Lobo, que ele já era falecido, e pusemos o nome dele porque ele era uma personalidade de destaque na música na época. Ele era o único brasileiro que fazia, assim, parelha, vamos dizer assim, um com o outro, com o Carlos Gomes. O Carlos Gomes era um pouco mais famoso, porque estudou na Europa, entendeu? E o Elias Lobo era família de gente pobre. Mas eles têm muitas ruas em Campinas, que eles eram de Campinas. Eles moraram em Itu. Aí pusemos o nome, eu não estava nessa época, né? Eles puseram o nome de Salão Maestro Elias Lobo. Aí que vai começar o negócio. A banda foi crescendo. A banda montou uma biblioteca pública para Itu.
com quase 15 mil volumes na época, mantida pela banda, quando Itu nem pensava em ter biblioteca. Que parte dessa biblioteca que está lá agora com o nome de Olavo Valente, os livros eram, e os armários que estão lá, era da biblioteca Elias Lobo, que chamava Biblioteca Elias Lobo. Aí a banda construiu a parte externa, a banda construiu o palco, o arquivo, que o arquivo nosso, modéstia à parte, sou eu, arquivista. Eu acumulo função, maestro e arquivista, porque é tudo relacionado com música, né? Então... Agora, maestro, conta um pouquinho, voltando um pouquinho, a história das duas bandas, dos Jagunços e dos Maragatos, que depois resultou até na morte de um maestro. Exatamente. Eu não sou da época, lógico, né? Tá na cara. Sou velho, mas não sou da época. Eu via os velhos acostumados contar. A política em Itu era brava, era como no Nordeste. Era brava mesmo. Era de sair todo mundo armado. Prova é que quando destruíram o Sobradão, que tem o Banco Itaú na praça ali, não o prédio do HBC, lá, aqui o Itaú, que era Moreira Salles ali, quando destruíram ele, na sala lá, para fazer o prédio do banco, uma sala que tinha um altar, era fictício. O andar saía e atrás tinha armamento. Quando eles derrubaram o prédio, tinha armamento de tudo quanto é tipo. Foi de lá que partiu o tiro, de lá daquele sobrado. Que matou, não era um maestro, era um músico que estava na frente lá, que dava sinal. Ele estava na praça. Subindo a Madre Teodora, saindo na praça, no bequinho ali, na esquina. Ele morreu na esquina. A história é a banda Jagunço e Maragato. Eu não sei qual é que era do governo atual naquela época. Eu sei que uma era oposição, é lógico, e a outra era a situação, né? Então eles tinham isso aí. E como que era? Não podia tocar na praça? Uma banda não queria que a outra tocasse? Não podia cruzar na rua. Meu Deus! Não podia. Quando tocava uma, não tocava a outra. E se soubesse também no tempo do seu Zé Vitório também foi terrível, viu? Meu pai era muito jeitoso, meu pai fez amizade com ele, eu fui aluno da filha dele, o meu pai foi muito amigo do filho dele, do João Vitório. Então meu pai fazia tinha muita amizade com o senhor Orlando Zenaro, que era o contramestre dele da banda, entendeu? Então o meu pai, ele tinha aquela facilidade, ele vivia meio bem com o seu Zé Vitório. Prova que um dia a nossa banda saiu pela Rua Santa Rita tocando para ir na Posição do Carmo. E a banda chegou na porta do Carmo tocando, e ele vinha subindo, tocando. Então o senhor Orlando, por educação, por respeito, levantou o bombardino dele assim, cortou. E ele continuou no bumbo, o seu Zé Vitória. Bum, 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 bum. Bum, com o caderno aqui. Bum, 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 bum. Chegou lá, bum, jogou o bumbo no chão. Falou o nome daqueles. Quero saber quem foi esse tal que mandou parar a banda. Seu Zé, o senhor Orlando. Seu Zé, a banda de tudo, os artistas estavam tocando. Eu não quero saber. Quem manda aqui na música que tu sou eu. Isso tudo acontecia naquela época, né? Hoje não tem mais nada disso, graças a Deus. Melhorou bastante a civilização, né? Hoje tá... Mas, Chiquito, e quando o senhor se tornou regente, então, da União dos Artistas? A regência... Como foi substituir seu pai? Eu sempre fui um curioso na música, como meu pai foi. Meu pai era um autodidata, meu pai é uma inteligência fora de série. Eu não tenho nada de inteligência, eu estou puxando para mim. O meu irmão era inteligente, o mais velho, que morreu lá em Recife. O meu irmão era da NASA. Modesto, ele é muito modesto, né? O meu irmão era da NASA, nos Estados Unidos. Ele era doutor em ciências. Poxa. Ele se formou em Fort Collins, no estado do Colorado. Ele frequentou aquela universidade 6 anos, saiu de lá doutor em ciências. Ele era músico da banda. Saiu daqui músico da banda. Foi entrar na escola de sargento da aeronáutica em São Paulo, na rua Conde de Parnaíba. Chegou lá, não podia entrar, porque ele tinha só 1,44 m, precisava no mínimo 1,50 m. Mas ele é trombonista. Aí o cara lá falou, mas ainda bota um saltinho nele aí. Vou pegar ele como músico. Aí ele entrou.
Entrou, dali ele formou sargento, foi embora para Belém do Pará, ficou no meio de uma porção de americano no tempo da guerra. Os americanos levaram ele para o Panamá, do Panamá ele foi para os Estados Unidos, foi para a Argentina, foi para os Estados Unidos, se formou engenheiro civil, formou um monte de coisa. Fez a Barreira do Inferno, foi ele que fez, lançamento de foguete em Natal, que eu estive lá e vi o quadro dele na parede, os fundadores, ele está no meio. Então ele era inteligente. E eu me julgo um burro perto do meu irmão, perto do que ele era. Mas Não. Ele é mais velho. Era mais velho. Ele teria 84 anos agora. Ele morreu com 52 anos, coronel da Força Aérea. Ele era professor no ITA, em São José dos Campos, quando ele morreu. Tem os filhos, tudo formado, graças a Deus. Bom, deixa pra lá, vamos falar do que nós estamos falando? Do seu pai. Do meu pai. Como é que eu fiquei maestro? Isso. Por acaso. Foi um dia que eu cheguei lá, para buscar meu pai, que ele já estava bem doente. Falei, pai, eu vim buscar o senhor, vamos embora. Eu não vou mais. Falei, como o senhor não vai? Eu não vou mais. Eu não vou reger mais banda, não enxergo. Ah, pai, não é assim. Vamos lá, eu ajudo o senhor, sempre ajudei, vamos lá. Eu não vou mais, diga lá que eu não vou mais. E não veio mesmo. Aí eu cheguei lá e fui com meu tio. Meu tio era meio estrabanado, sabe? Italiano que fala estrabanado, né? Era meu. Eu cheguei para ele e falei, tio, o pai não vem mais. Por quê? Ele não vem. Ele falou que não vem. Ele falou, pô, o senhor assumir aí. O senhor é um contramestre. Eu não vou entrar no negócio dele, não quero nem saber. Ele não tinha jeito pro negócio mesmo, sabe? Era um bom músico, tudo, mas não... Aí eu fui falar com o senhor Beppe Bruni, que era o mais velho dos músicos. Falei, senhor Beppe, o negócio está assim, não tem maestro. Você falou com o seu tio? Eu falei. Ele falou que não quer nem saber. Então fica você. Deu um calafrio em mim, falei, você está brincando, uma responsabilidade, uma banda com todos esses títulos que ela tem, que foi meu pai que ganhou todos esses títulos que eu tenho aqui, depois eu vou falar. Aí eu falei, eu pego aí para ensaiar hoje aí, depois vocês arrumam um maestro. E você arruma um maestro. Tá até hoje. Até hoje. Eu só afastei uma temporada, uns 6 anos, 7 anos, porque eu não podia conciliar a banda com a orquestra tinha muito serviço, entendeu? E a banda não podia tocar por causa de mim. Então eu passei o meu contramestre, que era o Antônio Oswaldo Boni, por sinal muito competente, muito bom, ele ficou no meu lugar. Ficou no meu lugar, ficou uns 4, 5 anos mais ou menos. Depois ele não aguentou, entregou para um menino, mocinho novo. O mocinho foi embora, transferido para Brasília, ele era do Banco do Brasil, filho do Adelino Spinardi, foi para lá. Ele fez milagre, aquele coitado, aquele menino, aguentou a banda uns 4 anos mais ou menos. Aí um dia chegou lá, fui levar porque eu sempre fazia arranjo e levava para eles, mesmo que eu não estava tocando, nem regendo. Eu levava para eles lá. Eu cheguei lá, não tinha maestro, estava todos os músicos lá. O que está acontecendo aí? O menino, não lembro o nome dele, foi transferido para Brasília. Falei, aqui e agora? Como é que vocês vão fazer? Falei, dá um jeito para nós aqui, quebra o galho, mesmo hoje é para gente ensaiar. Então, eu falei, então, vamos então, velho. Tem música aí? Tem. Tá, ensaiamos lá. Ensaiamos. Terminou o ensaio, me chamaram na diretoria lá. Você vai ficar outra vez? Eu falei, mas eu não posso ficar, eu tenho serviço, a orquestra que era o meu ganha-pão, a orquestra era parte da minha vida também. E no fim, fiquei provisório, estou até hoje, 11 anos. Quantos músicos temos hoje na banda? São 52 músicos. 53 comigo. E nós sabemos que manter em atividade uma banda assim é sempre uma luta, né? Nos dias de hoje principalmente. Quais as principais dificuldades que a banda encontra? Sabe o que acontece? Eu vou falar assim, explicar para vocês, não sei se vocês vão entender. O ensino nosso é gratuito. Coisa que é de graça no Brasil não tem valor. O pessoal vai aprender, começa, daqui a pouco, eu vou aprender inglês, outro vai aprender francês, outro vai aprender espanhol, outro vai no SESI, outro vai não sei aonde, Senai e tal, não tem tempo, e a gente não pode manter um professor o dia todo, de manhã, à tarde, à noite, não tem jeito. Então o que acontece? São poucos que a gente tem, e esses poucos aí, de 10 sai um músico. É verdade. Porque para tocar na nossa banda,
não pode ser qualquer músico, tem que ser músico que lê bem música, senão não consegue, não acompanhar, atrapalha, entendeu? Então a gente precisa de apoio financeiro, que a gente não tem. Sim. Nós temos o apoio da prefeitura quando toca. É como se fosse você prestar, vendeu para a prefeitura essa caneca, recebe tanto. A banda vai lá, dá um concerto, recebe R$2.000 no concerto. Tem R$500 de despesa no concerto, já sobra só 1.500. Agora, faz uma coisa, faz outra coisa, reforma o prédio, precisamos reformar o telhado inteiro. Tudo isso com o dinheiro da banda. Tudo com o dinheiro da banda. Então, um apoio financeiro de empresas é sempre bem-vindo. Agora nós estamos, graças a Deus, graças aos rotarianos, lá do aquele Rotary que é o João Valente, eu não sei se é Itu, é convenção, uma coisa assim, não sei. É Rotary, seja lá o que for, é Rotary. E eles conseguiram, está um trabalho muito bem feito por parte da diretoria do Rotary e os rotarianos, enfim, eles conseguiram fazer uma junção, o Rotary daqui com o da França. E grande parte desse dinheiro que nós vamos receber para compra de instrumentos não pode ser gasto em outra coisa, nós vamos gastar em instrumentos. Esse dinheiro que é quase R$40.000, que vem 70%, 80% vem da França, mais ou menos isso, estou chutando mais ou menos, porque eu estive na reunião lá em São Paulo, lá, e eu vi como é que foi. Vai ajudar bastante. Eles fizeram uma espécie de uma colaboração por escrito e todo o pessoal pagou, bastante pessoal pagou, os amigos do Rota ali, o pessoal do Rota, compraram, eles mesmos lá compraram por R$80, vai dar mais uns R$8.000, que é para a gente melhorar a escola. Nós estamos fazendo um projeto muito grande, com o objetivo de angariar fundos através do imposto de renda. O projeto, não é o Raoni, é um outro projeto. Então nós estamos fazendo isso aí para angariar um fundo maior, fixo, por ano. Entendeu? Já está bem encaminhado. Nós fizemos coisas que nunca foi feito na banda. A banda não tinha nome. A banda não existia. A banda não tinha patente do nome. Nós fizemos a patente do nome. Nós estamos fazendo um esquema para fazer a coisa de incêndio do prédio, a manutenção da aparelhagem para o incêndio. Nós carpetamos todo o salão, nós colocamos todas as cortinas novas, nós colocamos 110 poltronas estofadas, tudo com o nosso dinheiro. Menos as poltronas. As poltronas foi o Sesc que deu. Olha só. Ainda bem que existem aquele senhor que é da Sindicomércio, que é chefão lá, como é que chama ele? O Carlos D'Ambrosio. Ele que arrumou. Veio de lá 110 poltronas, veio aparelhagem de som, cortinas, mesas, escrivaninhas, aparelhagem de som boa. Veio um telão americano, veio projetor, veio uma porção de coisa. Que ótimo. Tudo. Isso aí que está ajudando a banda. Porque, outra coisa, já existe aqui na cidade e fora daqui, banda que paga o músico. Então, o que acontece? Você toca esta aqui no mesmo dia, a nossa não paga, a nossa não pode pagar. Não pode não, o estatuto não permite que pague. O músico tem que tocar porque ele gosta de tocar. Aprende para tocar na banda. Então aí o músico, tem músico que vai para cá, outro vai para lá, um vai para Sorocaba, outro vai para Indaiatuba, porque a prefeitura paga o músico. Laranjal Paulista tem uma banda profissional, que é a prefeitura que sustenta. Já teve 3 países da América do Sul
dando concertos por lá e tudo. Agora, falando em países da América do Sul, então, eu queria falar um pouquinho, porque o nosso tempo parece que vai acabar logo. Eu queria falar do fenômeno que foi a Orquestra São Brasil, que eu era criança e eu lembro que só se falava em bailes da São Brasil. Queria que o senhor contasse um pouquinho desse fenômeno que foi a São Brasil. Como disse, começamos com o Jazz Cantagalo e foi indo, depois aí passou Orquestra Odeon, depois passou Chiquito e sua orquestra, depois Chiquito e seus Bossa Nova, Sweet Boys, e quando foi para ir para a Europa, em 66, como é que fala? A comissão que bolou a viagem da Europa lá, que é o Anselmo Duarte, que estava no primeiro assim na frente, puxando o carro, né? Tem uma orquestra lá em Itu, é a orquestra de Itu que vai, na reunião lá em São Paulo. Aqui que tem em Itu? Tem, é aquela que vai, é do Chiquito, meu amigo lá. É ele que vai. Esse Anselmo Duarte reinou, hein? Aí, fala a verdade. Aí chegamos numa reunião lá em São Paulo, não fica bem viajar com o nome de Sweet Boys, né? Doces garotos do ritmo era. Então, hoje mas era Sweet Boys porque estava no IEE, então nós estava naquela época já, né? Então em 66 a coisa estava brava. Então, para poder viver de música estava difícil. Tinha que se adaptar. Aí eu tinha um chefe meu de correio, que eu era radiotelegrafista do correio. E o meu chefe, o seu Gentili, já falecido, ele falou: por que você não põe o nome São Brasil? Falei para ele, mas... Cidade no nome, hein? É verdade, muito bonito. Falei, mas o que quer dizer São Brasil? Ele escreveu no papel, A-S-M-A-M Brasil, um traço Brasil. Falei, mas o que quer dizer isso? Ele falou, se tu olha assim, ele vai dizer Samba do Brasil, lendo isso aí. Falei, só que você está com a razão? A partir de hoje já vai passar para São Brasil o negócio. Não tinha patente nenhuma, aí fui registrar. Então ficou Orquestra Internacional, Orquestra São Brasil Internacional. E chegamos o começo foi triste, foi difícil. Vocês tocavam no navio? No navio. E depois esse navio ia fazendo... Ele saiu daqui de Santos, parou em Las Palmas, nas Ilhas Canárias. De lá parou em Nápoles. Em Nápoles, que é onde eu fui conhecer minha família, na cidade de Paranise. Fui lá, pertinho, 80 quilômetros. Falei, aqui que está a mentira do meu pai. Aqui, o nome do meu pai. Eu achei minha família toda lá. Então, depois meu pai foi lá visitar lá. Mas então, aí parou em Nápoles. De Nápoles foi em Barcelona. De Barcelona foi em Lisboa, de Lisboa foi na costa da França, aqui embaixo, no sul da França, Mônaco, Menton, Monte Carlo, Nice, Cannes, aqui na parte baixa aqui. Dali nós fomos para o Porto do Havre, lá em cima, lá na França mesmo. Dali nós fomos para Lisboa, né? Dali fomos, bom, chegamos lá no Havre. Quem tinha dinheiro foi para Paris, quem não tinha ficou no Havre mesmo, né? Ave Maria. Mas era uma cidade boa, viu? Tinha boates, tudo boa. E dali atravessou o Canal da Mancha, né? E fomos para Londres. Ficamos lá 12 dias em Londres. Depois, na volta, pegamos o navio e 12 dias para chegar em Santos. E maestro, agora, que bonita a história. O senhor algum dia imaginou que o senhor ia chegar tão longe? Do Cantagalo? Exatamente. O senhor imaginou isso? Você sabe o que acontece? Que é o começo da minha conversa. Vamos ver se vocês se lembram, vocês lembram que eu falei. Tudo que a gente faz, a gente tem que pôr o coração na frente. É verdade. Tudo que você faz com maldade, você paga por maldade. Você é recebido com maldade. Eu sempre trabalhei, pode perguntar aos meus músicos, todos, ainda tem músico que tocou comigo aqui, tem bastante. Eu sempre pus meu coração. Às vezes a Rose falava para mim, Chiquito, você não pode fazer assim, você não está ganhando nada, rapaz. Não tem importância, mas eu não estou devendo nada para ninguém. E eles estão tocando direitinho. Agora, se eu não pagar, como é que fica? Falei. Não, Maestro, e a São Brasil, ela já não existe mais, né? Há 10 anos, mas o que eu queria relembrar, qual a primeira formação dela? Quem eram os seus primeiros músicos?
Da Ação Brasil. Da Ação Brasil. Sabe que uma orquestra é como um time de futebol. Sempre tem troca, porque um fica doente, o outro não pode ir porque trabalha e aquelas coisas. Mas os músicos os que mais ficaram na orquestra, eu tinha muito vínculo com o Conservatório de Tatuí. Porque o Neves, Antônio Carlos Neves de Campos, ele era o diretor do conservatório e tocava piano na minha orquestra. Então, ele era diretor lá, ele falava, Chiquito, lá tem um saxofonista, um menino assim, que veio de tal lugar, assim, aquele lá serve para orquestra. Então, bota na lista aí. Eu precisava, traga aquele menino, tá. Então, mas teve o Neves, que ficou 14 anos tocando comigo. O Pingo, que é de Porangaba, que tem uma bandinha muito bonitinha, a bandinha dele era de Porangaba. Ele tocou 26 anos comigo. O Baltazar, que era um negrão, de Campinas, tocou 24 anos comigo. Aí vem Lagartixa, o Jacaré, esse é o apelido do pessoal, né? Tudo eles eram professores de música do conservatório. O Eli e o pessoal de Campinas que tocava comigo, o Diógenes, o Boy, a turma, os músicos têm todo apelido. A Rose, que hoje tanto encanta. A Rose foi o seguinte, eu era diretor de um programa na Rádio Convenção que chamava Grandes Atrações Walter Luiz. Era um rapaz de São Paulo, tinha conhecimento no meio artístico em São Paulo. Ele bolou um programa de quinta-feira, porque aí tinha o Calouros do Ambrósio Lorente, que era no sábado, e tinha o programa de sertanejo, domingo, e tinha esse na quinta-feira. Nesse programa vinham os artistas de São Paulo. Por incrível que pareça, eu vou falar, posso vocês não acreditar, mas porque pessoa da minha idade vai falar que eu estou falando a verdade. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, aquele que canta a praia lá, como é que chama? O Guinaldo Raiol, Jair Rodrigues, enfim, numerando assim, Calbi Peixoto, aquele Silvio Caldas, Carlos Galhardo, daquela época, essa Vanderleia, aquela Martinha, toda essa gente vinha aqui de quinta-feira cantar. E tinha até vergonha de entrar no palco. Roberto Carlos ficava com a guitarra lá atrás, ele com aquele cabelão, porque eles tinham, a mocidade não aceitava aquele cabelo comprido deles. Eles que começaram com aquela onda aqui, né? Bom, então vinha toda quinta-feira e tinha o Calouros, cantava 3, 4, 5 ali da cidade no meio ali para encher o programa, para depois entrar o artista. Eu vi a Rose cantando. Eu falei para o Zico Lambreta. O Zico Lambreta era um cantor da minha orquestra, do meu conjunto. Eu falei, Zico, quem é essa menina? Ele falou assim, ela mora lá perto de casa. Eu falei, leva ela quarta-feira lá no ensaio. Não fale nada para ela. Fale que ela vai lá no ensaio conversar comigo. Desse ensaio ela ficou 43 anos na minha orquestra. Legal. 43 anos, faltou um serviço no dia que morreu a mãe dela. Um serviço. E na porta do velório que nós ia tocar o Réveillon, foi no Réveillon, nós ia tocar o Réveillon em Tatuí, nós paramos lá para despedir ali da coisa, porque né, ia sair o inteiro à tarde, nós ia 2 horas da tarde. E aí eu perguntei, ela perguntou para mim, você acha que eu vou fazer falta? Você precisa de mim? Eu falei, mas nem que conversa, você não vai não, hoje de jeito nenhum. Porque se você precisar eu vou, que a minha mãe sabe que eu não vou divertir, eu vou trabalhar. Eu falei, hoje você não vai. E eu tive uma sorte que encontrei com o pessoal da Sambarta, que era de Sorocaba, estava saindo do Ituano Clube, e falei, vocês vão tocar hoje, né? Não vamos tocar Réveillon. Falei, não brinca, Neymar. Contei o caso para ele. Então nós vamos também junto com vocês. Ah lá. Foram lá e fizemos um bailão lá no 11 de agosto, em Tatuí. Nossa, bom, que bonito, né? Mas é muita história boa, é muita né? história, é muita história para contar. Tá eu bem. queria agradecer aqui o maestro Chiquito, que esteve com a gente aqui, 79 anos de vida, 72 de música, né? É, certo. Dedicação, competência e generosidade para com os jovens. Graças a Deus eu fui sempre assim. Da nossa região, da nossa cidade. E tu deve muito ao seu trabalho. Muito obrigada. E é bom lembrar, é bom lembrar um abraço. Os abraços aqui. Os abraços do... Queria mandar aqui também um abraço pro Tatângelo e pro Maurício Quiriguini, né?
amigos que são músicos e são admiradores da sua obra, certo, da sua música. Eu só vou dizer para finalizar uma coisa: eu não fiz mais do que a minha obrigação, porque o ser humano está na Terra é para fazer o bem e não para fazer o mal. Eu fiz o que eu achei que devia fazer. Se tivesse que voltar novamente na minha idade de 7 anos, eu voltaria e faria tudo e mais um pouco do que eu fiz. Palavras do maestro Chiquito. Uma boa noite Malu, boa noite Priscila, boa noite maestro. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado pelo espaço que você me deu aqui para me falar um pouco da minha vida. Imagina. Em outra oportunidade, retorne para falar mais um pouquinho sobre essas histórias. Então, tem muita coisa para conversar, tem muita coisa. E boa noite para você que nos acompanhou aqui no Três Damas essa noite. Tchau e até semana que vem. Get yourself a little time. Agora vamos conhecer uma ótima opção em clínica veterinária e pet shop, a Arisa. A nossa clínica está completando esse ano 18 anos de atuação. Na verdade, nesses 18 anos, nós nos preocupamos em promover o bem-estar e a saúde dos nossos pets. Temos um corpo de 12 médicos veterinários, especialistas nas áreas de clínica de pequenos animais, cirurgias, acupuntura, neurocirurgia, oftalmologia. Nós temos o atendimento domiciliar, temos convênios com criadores de cães e gatos, as cirurgias que são com horas marcadas, as cirurgias emergenciais, atendimentos de emergência, vacinação. Trabalhamos também com equipamentos modernos, temos desde ecocardiograma, eletrocardiograma, Doppler, exames laboratoriais. Nosso laboratório ele é habilitado para pequenos animais, também para exames de equinos. Trabalhamos com a ultrassonografia abdominal, ultrassonografia odontológica. Então nós temos um aparato, uma gama de equipamentos para poder promover esse bem-estar e tratar bem dos nossos pets. Hoje em dia a gente está fazendo muito pacotes para o banho e tosa, que o proprietário pede com hora marcada. Então a profissional sempre acompanha, a mesma profissional que acompanha esse animal. Qualquer probleminha de pele, qualquer problema no ouvido, qualquer indisposição do animal, o veterinário examina, faz o contato com o cliente. A gente tem banhos terapêuticos, a gente tem banho de hidratação, a gente tem banho que acalma o animal. Aqui a gente higieniza o ouvido, corta as unhas, entrega o animal completo para o proprietário. Hoje a gente conta com uma linha de rações terapêuticas que podem tratar um animal com problema cardíaco, com problema dental, rações específicas para animal diabético. A gente tem uma linha de homeopatia que ajuda bastante. Hoje em dia a gente está percebendo bastante que os clientes estão procurando muito pelo site, tirar as dúvidas, marcar horário. No mesmo período a gente já dá um retorno para eles. Então tá uma parte bem legal, uma interação bem legal do proprietário do animal com a equipe da Arisa. O Momento Cultural da TV Convenção destaca Estão vendo como foi difícil resistir? Se eu fosse vocês, eu não perderia mais essa dica do Momento Cultural.
TV Convenção, espalhando emoções.